Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão da nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical. E a reflexão de hoje é uma das perguntas mais profundas que alguém pode fazer. Afinal, para que estou vivendo? Porque uma coisa é estar vivo, outra coisa completamente diferente é saber por que estamos vivendo. Tem gente que acorda, trabalha, paga conta, resolve problemas, cuida da casa, corre de um lado para o outro, dorme cansado e no dia seguinte começa tudo e tudo de novo. Está apenas vivendo. Mas será que encontrou o verdadeiro sentido da vida? O tema da nossa reflexão de hoje é: viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a missão. E a leitura bíblica está na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 21 e 22, que diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Meu irmão, minha irmã, talvez nós tenhamos nos acostumado tanto com esse versículo que não percebemos mais o peso dessas palavras. Paulo, ele não está escrevendo isso sentado confortavelmente em uma casa enquanto tudo está dando certo. Ele escreve aos Filipenses em circunstâncias de prisão. O seu futuro era incerto. Paulo não sabia exatamente o que aconteceria com ele. Poderia continuar vivo ou poderia morrer? E é justamente nesse cenário que ele declara: para mim, o viver é Cristo. Em outras palavras, meu irmão, se eu continuar vivo, minha vida pertence a Cristo, e se eu morrer, continuarei com Cristo. Percebe o peso dessas palavras? Paulo tinha encontrado algo que as circunstâncias não conseguiriam tirar dele. Ele tinha encontrado um propósito maior do que apenas a sobrevivência. E talvez, meus irmãos, seja exatamente isso que esteja faltando para muita gente hoje. Nós vivemos em uma geração que tem muitas coisas, mas ao mesmo tempo parece cada vez mais perdido sobre o sentido da existência. As pessoas perguntam: quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Por que eu estou passando por tudo isso? Para onde minha vida está indo? E essas perguntas não são novas. Desde a antiguidade, filósofos, pensadores e estudiosos procuraram respostas para essas grandes questões sobre a existência humana. Mas, meu irmão, o Evangelho nos apresenta uma resposta que não começa no homem, começa em Deus. A Bíblia, ela começa nos dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a minha história não começa comigo, ela começa com o Criador. E aí, meus irmãos, quando eu tento descobrir o sentido da minha vida, ignorando aquele que me criou, alguma coisa sempre vai ficar faltando. Pense numa coisa simples. Imagine que alguém encontra um objeto que nunca viu antes. A pessoa olha, gira, aperta, tenta descobrir para que aquilo serve. Ela pode criar várias teorias, mas existe alguém que sabe exatamente para que aquele objeto foi feito. Quem? O Criador, ou seja, aquele que criou o objeto. É o Criador quem conhece o propósito da criação. E talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja tentando descobrir qual o propósito da sua vida, olhando apenas para dentro de você, quando deveria primeiro olhar para cima, para quem nos criou e sabe para que nós existimos. Em Cristo, nós encontramos essa resposta. Jesus declarou lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus não disse assim: eu conheço um caminho. Não, ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu conheço uma verdade. Não. Ele disse: eu sou a verdade. E ele não disse apenas: eu posso melhorar a sua vida. Não, meus irmãos. Ele declarou: eu sou a vida. E isso muda tudo. Porque o cristianismo não é simplesmente um conjunto de regras para tornar uma pessoa melhor. Não. O evangelho é um chamado para que toda a nossa existência encontre o seu centro. Aonde, meus irmãos? Em Cristo Jesus. Por isso, Paulo consegue dizer: para mim o viver é Cristo. E eu quero fazer uma pergunta para todos nós hoje: se tirassem de nós tudo aquilo que usamos para definir a nossa vida, ainda sobraria Cristo? Porque às vezes nós dizemos: minha vida são os meus filhos, minha vida é o meu casamento, minha vida é o meu trabalho, minha vida é o meu ministério, talvez minha vida é o meu sonho.
E todas essas coisas, meus irmãos, são bênçãos de Deus, mas nenhuma delas pode ocupar o lugar de Cristo, o lugar que pertence somente a Jesus. Porque filhos crescem, profissões mudam, dinheiro acaba, projetos terminam, pessoas podem partir, portas se fecham, mas Cristo, meus irmãos, ele permanece eternamente. Talvez seja por isso que Paulo tinha tanta resistência espiritual diante das adversidades. Não porque Paulo fosse um homem que não sentia. Claro que não, ele sentia. Não porque nunca tivesse medo. Nós vimos nas leituras passadas que ele teve medo. Não porque ele não sofresse. Paulo foi perseguido, açoitado, rejeitado, preso, enfrentou inúmeras dificuldades, mas havia algo dentro dele que as circunstâncias não conseguiam destruir. Ele sabia para quem ele estava vivendo, e aqui está uma verdade importante. Quando sabemos para quem vivemos, nós suportamos melhor aquilo que enfrentamos. Quem não tem propósito transforma qualquer dificuldade em motivo para desistir. Mas quem encontrou o seu propósito em Cristo consegue olhar para as dificuldades e dizer: isso está doendo muito, mas não terminou minha história. Eu não entendo tudo, mas eu continuo confiando. Eu estou cansado, mas continuo caminhando, porque a minha vida ela não está fundamentada nas circunstâncias, mas a minha vida está fundamentada em Cristo. E isso, meus irmãos, também sustenta a nossa missão. Porque quando Cristo ele se torna o sentido da minha vida, servir deixa de ser apenas uma obrigação religiosa. Evangelizar deixa de ser simplesmente uma atividade rotineira da igreja. Ajudar alguém deixa de ser apenas uma boa ação. Eu começo a entender que fui alcançado para alcançar. Paulo, que escreveu a carta aos Filipenses, tinha uma missão e as dificuldades não cancelaram essa missão. A prisão não cancelou a missão, a perseguição não cancelou a missão, as críticas não cancelaram a missão e nem o sofrimento. Sabe por quê? Porque a missão de Paulo não dependia de um cenário perfeito, ele dependia de convicção. Para mim, o viver é Cristo, foi o que ele declarou. E talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo esteja esperando as coisas melhorarem para voltar a servir a Deus. Talvez você diga: quando minha vida organizar eu volto, quando meus problemas terminarem eu faço, quando eu estiver mais preparado, quando eu estiver mais tempo, quando eu estiver emocionalmente melhor. Mas talvez Deus esteja nos lembrando hoje que a missão não acontece somente quando tudo está bem. Paulo fez de uma prisão um lugar de testemunho. Aquilo que parecia interromper a sua missão acabou se tornando parte dela. Que coisa linda, meus irmãos, que extraordinário. Existem situações que nós chamamos de interrupção, mas Deus pode transformar apenas em plataforma. Existem lugares onde nós nunca escolheríamos estar, mas é onde Deus ainda pode usar a nossa vida. Talvez seja no trabalho, talvez seja dentro da nossa casa, talvez em um momento muito difícil, talvez em uma fase que você jamais imaginou viver. E mesmo ali, meu irmão, minha irmã, Cristo pode ser glorificado. Paulo, ele não nos disse assim: Cristo seja engrandecido quando eu sair daqui. Não, ele disse: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Agora, meus irmãos, essa palavra é poderosa. Não quando tudo melhorar, não quando todas as respostas chegarem, não quando as portas se abrirem. Ele disse agora. A nossa pergunta, ela deve ser: como Cristo pode ser engrandecido em mim agora? Essa talvez seja a pergunta que precisamos nos refazer e refazer e refazer. E aí, meus irmãos, quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, a nossa maneira de olhar as coisas muda, a nossa maneira de olhar até mesmo para a morte muda. Paulo vai dizer assim: e morrer é ganho. Isso não significa desprezar a vida, não. Muito pelo contrário. Paulo valorizava tanto a vida que queria gastar cada dia dela para Cristo, mas ele sabia que a morte não teria a palavra final. Para quem está em Cristo, a morte não significa separação definitiva de Deus, significa estar definitivamente com o Senhor. Por isso, Paulo podia viver sem ser escravo do medo. Se viver é Cristo, se morrer também é Cristo. Se a porta abrir, é Cristo, e se a porta fechar, também é Cristo. Se houver abundância, é Cristo, mas se tiver dificuldades, também é Cristo. Perceba, meus irmãos, onde estava a força deste homem? Não estava nas circunstâncias que ele vivia, estava no centro da sua vida. E eu quero terminar essa reflexão fazendo uma pergunta que eu também me faço. Será que podemos dizer com sinceridade:
Para mim, o viver é Cristo. Não apenas cantar sobre Cristo, não apenas falar de Cristo, não apenas ir à igreja por causa de Cristo, mas viver Cristo sendo discípulos de Cristo. Que as pessoas, meus irmãos, possam perceber Cristo na nossa maneira como tratamos a nossa família, como nós trabalhamos, quando nós reagimos quando somos confrontados ou contrariados. Precisa ser Cristo em tudo. Cristo quando ninguém está olhando, Cristo nas nossas escolhas, Cristo nas nossas palavras, Cristo nos nossos sonhos, Cristo nos nossos planos. Cristo no centro da nossa vida. Porque quando Jesus Cristo é apenas uma parte da nossa vida, qualquer crise pode nos desmontar. Mas quando Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, é o fundamento da nossa vida, mesmo quando alguma coisa ao nosso redor desmorona, ainda sabemos onde estamos firmados. Talvez você tenha começado esse dia perguntando: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? E talvez Deus esteja mudando essa pergunta. Em vez de perguntar apenas por que estou passando por isso, pergunte a Jesus como Cristo pode ser glorificado através de mim enquanto eu passo por isso. Essa foi a postura de Paulo. E essa, meus irmãos, pode ser a nossa também. Que hoje nós possamos dizer: Senhor, enquanto eu tiver vida, que a minha vida aponte para ti. Se eu tiver forças, quero te servir. Se estiver cansado, quero continuar confiando. E se as portas estiverem abertas, eu quero te glorificar. Mas se estiver atravessando um tempo difícil, que até nesse tempo as pessoas consigam enxergar Cristo em mim. Porque, no final das contas, meu irmão, minha irmã, uma vida sem propósito pode até estar cheia de atividades e ainda continuar vazia. Mas uma vida entregue a Cristo encontra razão para acordar, força para continuar e esperança para chegar até o fim. Viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a nossa missão. Que essa verdade permaneça no nosso coração durante todo esse dia, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que o Senhor nos ajude a não apenas repetir essa frase, mas a vivê-la. Deus abençoe você e sua família. Se essa reflexão falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa se lembrar de que a nossa vida encontra o verdadeiro sentido em Cristo. E continue acompanhando aqui no canal as nossas reflexões diárias. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas com o Espírito Santo, esse sim, continue falando ao meu e seu coração. Até o próximo vídeo, graça e paz.